Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre a origem egípcia do cristianismo. Esse livro foi escrito por Lisa Ann Bargman, contém 155 páginas divididas em 28 capítulos e foi publicado no ano de 2012 pela editora Pensamento. Pessoal, uma coisa importante. O nosso canal agora tem a opção de Seja Membro. Então, se você tem a possibilidade de contribuir para a continuidade e existência do Resenha Oculta, aí embaixo tem um botãozinho chamado Seja Membro. Você clica nele e vê aí as opções, né? E caso seja possível, você escolhe uma delas e então você se torna um membro e passa a ganhar benefícios em sendo um membro do Resenha Oculta. De acordo com o número de pessoas, né, que eventualmente se tornarem membros do canal, mais coisas eu vou acrescentando, então isso o YouTube acabou de habilitar essa função, então eu ainda estou organizando isso, né, mas eu me comprometo a reverter então parte desse valor arrecadado no sorteio de livros e coisas do tipo, né? Porque, como eu sempre disse, o objetivo do Resenha Oculta é incentivar a leitura com foco no estudo e pesquisa da religião e do esoterismo, do ocultismo, etc. Então, se a gente conseguir um número legal de pessoas, eu vou passar a sortear livros, talvez mensalmente, etc. Parte desse valor vai ser revertido com essa finalidade. Ter lido esse livro para mim foi uma experiência muito interessante porque ele me remeteu a um tempo lá de muitos anos atrás, né, de quando eu não entendia nada sobre o contexto egípcio, né, religioso e etc, mas que como grande parte da humanidade, né, já tinha visto aqueles deuses exóticos com corpos humanos e cabeças de animais e etc, um contexto bem característico, né, em termos de divindade, da estética das divindades, né? E aí, eu lembro que naquela época eu achava muito estranho esse tipo de adoração, vamos colocar assim, né, que eu via as pessoas terem pelo Egito, né? Eu achava assim, que exagero, né? Aquele monte de pirâmide no meio do deserto e, né, aqueles desenhos na parede e tudo, mas não tem nada demais, né, com isso daí. Lógico, um comportamento extremamente ignorante, era bem mais novo, estou falando aí de, né, 10, 15 anos atrás, etc. E tinha essa ideia, né, achava que o Egito ele não tinha tanta importância assim quanto as pessoas davam, né? E aí, bom, a vida me provou que eu estava redondamente errado, né? E esse livro aqui é um dos pontos, né? O tema abordado por esse livro é um dos pontos que me fez mudar absolutamente de ideia, né? O desenvolvimento do meu estudo e etc, das minhas pesquisas pessoais sobre religião e tudo, foi me fazendo ter uma noção geral sobre o campo da religiosidade, né? E dentro desse estudo, eu fui cada vez mais sendo guiado para o Egito, né? Então eu fui percebendo que quando a gente falava de Grécia, a gente falava depois de Egito. Quando a gente falava de Roma, a gente falava de Egito. Quando a gente falava ali de certos lugares do Oriente Médio, a gente tinha que falar depois de Egito. E até recentemente, né, com o estudo mais aprofundado das práticas religiosas, etc., eu pude perceber até que quando a gente fala de religiões brasileiras, como é o caso do Candomblé, por exemplo, a gente acaba tendo que falar de Egito também. Porque, por incrível que pareça, né, se não existe influência, existe muitas similaridades. E essas similaridades é que são um grande destaque aqui dessa autora. Obviamente que não falando do Candomblé, mas falando do cristianismo, né? De que formas o Egito, né, e a religiosidade egípcia teria então dado origem a grande parte do culto e da religião cristã como um todo. Então esse é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Aqui na página 6, a autora começa da seguinte forma:
Quem será capaz de afirmar que as múmias egípcias não podem ter algo a ver com o conceito cristão de ressurreição da carne, que não está no Antigo Testamento, nem provém da religião grega? Outras religiões, como a dos israelitas e a da Grécia Antiga, professam que o poder de Deus não se estende para além dos limites da existência terrena, não sendo, portanto, capaz de penetrar os terrenos sombrios do Sheol ou os portões do Hades. Isso torna os fenômenos da religião egípcia ainda mais importantes e peculiares. Seus atos sagrados autorizam-nos a eximir os egípcios das acusações de idolatria pagã que os autores do Antigo Testamento lhe impetraram. Prática essa que os próprios israelitas frequentemente copiaram. É improvável que o judaísmo teria sido capaz de exercer sobre a religião cristã nascente tanta influência quanto exerceu a religião egípcia. Então, aqui um trecho citado, né? Em seguida, nós temos a lista dos faraós ilustres mencionados nesse livro. E aí nós temos os nomes dos faraós de 26 dinastias. Chegamos então ao prefácio escrito por Harrison Akingader. Aqui esse indivíduo, né, que é um PhD, ele vem falando que a autora executou um importantíssimo trabalho comparando os textos, né, da tradição cristã e da tradição religiosa egípcia, e que apesar das pessoas acreditarem que muitas religiões surgem do nada, né, que as religiões surgem do nada, na verdade as religiões elas são um fenômeno, as religiões elas se sobrepõem, elas surgem sempre a partir de religiões anteriores, né? Então a gente vê, por exemplo, o caso, né, do cristianismo, que surge a partir do judaísmo, mas como a autora que vem defendendo nesse livro, também com uma forte influência egípcia, né? Então a gente vê sempre esse processo, né, de uma religião anterior, depois surge uma religião posterior e ela geralmente agrega elementos dessa religião da qual ela surgiu, ok? E ele fala assim na página 13. Embora os estudiosos cristãos admitam prontamente a influência do zoroatrismo sobre o cristianismo, esses mesmos estudiosos negariam a todo custo a origem egípcia daqueles princípios fundamentais de sua religião, como a vida após a morte, a ressurreição, a Santíssima Trindade, os 10 Mandamentos, etc. O motivo dessa negação é que o cristianismo sempre se apresenta como a única religião verdadeira, o único caminho para a salvação. Como tal, este nada poderia ter absorvido de uma religião considerada pagã ou de gentios. Ansiosos por enaltecer o cristianismo, os teólogos cristãos precisam diminuir a religião egípcia e, por extensão, a religião africana em geral, qualificando-as como cultos pagãos e demoníacos. Reconhecer a contribuição de uma religião desse tipo para o cristianismo é diminuir a importância deste como única via para o conhecimento do Deus verdadeiro. Então a gente vê aqui que esse processo, né, já não é novidade e vem sendo praticado aí pelos cristãos há muito tempo, né? Essa negação, né, dessas influências. A única admissão, geralmente, é como ele falou aqui, nos casos mais, assim, né, quando a gente está em círculos mais intelectualizados, digamos assim, né, mais científicos, os indivíduos até admitem ali a influência do zoroatrismo, mas o indivíduo mediano ali, ele vai considerar no máximo uma influência que ele não pode negar, né, judaica, né, mas quando a gente de fato vai buscar essas origens, né, de influência e de conexão entre esses povos, a gente percebe então a influência de diversas outras religiões sobre o cristianismo, né, e especialmente dessa religiosidade, dessa forma, né, de espiritualidade advinda do Egito. Aqui no Brasil a gente tem esse processo, né, de negação, né, ou de demonização praticado pelos cristãos, especialmente os cristãos de vertentes protestantes, evangélicas, né, que também fazem essa mesma coisa, né? A maioria das igrejas neopentecostais, por exemplo, o que elas fazem? Elas se utilizam do imaginário mágico das pessoas, né, que é o quê? Essa coisa de o portal da libertação, a camisa contra as drogas, né? Aí você pega lá a camisa, passa no corpo do seu marido que é viciado e leva na igreja porque eles vão queimar aquilo ali no fogo santo de Israel, né?
o óleo da unção, o batismo nas águas santas do Rio Jordão e etc. E eles fazem todo esse processo, né, que é um processo, em termos técnicos, mágico, né, isso é magia, né, porém eles negam, né, e demonizam as religiões que falam abertamente disso e que não cultuam o Deus da Bíblia, que é o caso das religiões de macumba, como a Umbanda, o Candomblé e etc. Ou seja, eles se utilizam do mesmo modus, né? Eles fazem as mesmas coisas basicamente, entre aspas, tá? Entre muitas aspas aí, mas eu digo no sentido do aspecto mágico da coisa, né? Mas na hora de dizer que fazem, de dizer que não fazem magia, né? Não, é o óleo do Senhor, não é magia. Magia é coisa do demônio. E demonizam então a religião a qual eles absorveram esse tipo de prática. Um outro elemento que a gente vê frequentemente, que é uma influência, né, dessa brasilidade e dessa africanicidade nas religiões pentecostais e neopentecostais, é a questão da crescente maneira de incorporação, digamos assim, né? Vocês veem, se você buscar, por exemplo, vídeos, né, dessas igrejas, especialmente as pentecostais nesse ponto, né? Você vai ver pessoas que entram numa espécie de transe e muitas vezes começam a fazer gestos e danças e fazem aquilo que eles chamam de profecias, né? Que é falar sobre a vida do outro e etc. Que é, na verdade, nada mais, nada menos que uma espécie de incorporação. Muito semelhante ali. Então a gente vê que há essa absorção, muitas vezes, o cristianismo ele absorve hábitos e conceitos e uma série de outros elementos de outras religiões, né? Customiza aquilo para si próprio, dizendo que é de Deus, é o Espírito Santo e etc, é Jesus, blá blá blá, e depois demoniza aquela fonte de onde ele tirou, né? Isso daí é paganismo, é coisa do demônio, né? Ou seja, justamente por causa disso, porque uma religião que se diga monoteísta, né, de vinda do Deus único, etc., não poderia admitir ter práticas pagãs. Mas a gente sabe que, né, as práticas católicas e as práticas protestantes da atualidade, a gente vê o quanto o cristianismo tem essa hipocrisia, né, intrínseca nele próprio. Chegamos então à introdução, né, que é onde a autora vem destacando, né, que há milênios existe esse intercâmbio entre todos aqueles povos. Então o que a gente tem que lembrar sempre? Né? Que naquela época ali, tal como hoje em dia, né, as pessoas elas se comunicavam, havia comunicação entre as nações, né, do mundo, especialmente nesses 3 continentes que são conectados ali, que é a África, a Europa e a Ásia. E aquele pessoal que vivia naquela meiuca ali, que é o Oriente Médio, né, aquela partezinha ali do Oriente Próximo da Europa e etc. E o topo ali da África, né, eles eram especialmente conectados porque é uma região de muito intercâmbio cultural, econômico, etc. Então aquela área ali é uma rota, né, de passagem para muitos lugares. Para você sair da Europa você tem que passar pelaquela região do Oriente Médio. Para você chegar na África, né, se você vir pela Ásia, você tem que passar pelo Egito e etc. Então sempre foi uma área muito movimentada, né, e dentro desse contexto sempre que há comunicação, há esse tipo de interferência, de influência mútua, né? Então a autora vem destacando que isso tem que ser mantido em mente, né? De que esses povos que ali viviam, os egípcios, os judeus, né, e os cristãos, eles tinham esse contato, né? E em sendo o Egito uma sociedade, né, uma nação fundamentada, né, em termos históricos há muito tempo, né, o Egito ele durou milhares de anos enquanto o Egito antigo, né, como uma nação dominante, etc. Então é natural que as outras nações elas fossem ali buscar referências, buscar fontes para levar para suas próprias nações, assim como a questão religiosa, né? Então, o que ela vem apontando é que, inclusive no Antigo Testamento, e aí a gente está falando dos judeus, né, há influência ali dos egípcios sobre o povo judaico, né? Quem ler a Bíblia vai ver isso, evidentemente, né, até porque eles falam lá da saída do Egito, que eles eram escravos e etc, blá, blá.
Os próprios helênicos, né, e romanos, etc., eles iam para ali para aprender ciência, né? Por quê? Dentro das escolas, né, dos templos, também se praticava ciência, então o sacerdote de uma determinada divindade, ele não era só um indivíduo que cultuava aquele deus, mas ele se dedicava ao conhecimento que estava relacionado àquele deus, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de Ptah, né, a gente está falando do deus da construção, do deus dos edifícios e etc. Então, eles aprendiam o que? Eles aprendiam engenharia da época, né, matemática e tudo mais. Tanto que existe aí a ideia, né, alguns citam isso como uma possibilidade, de que Pitágoras, um dos grandes expoentes aí da matemática, tenha escolhido esse nome como uma referência ao local de onde ele aprendeu a matemática, que seria então no templo de Ptah. Por isso o nome dele seria Pitágoras. Então, não sei se há evidência histórica para isso, mas existe essa conjecturação, ok? O que se sabe de fato é que esses povos da Europa, esses povos da Ásia, eles iam para ali para o Egito para aprender. E essas influências também, elas se demonstram dentro do contexto religioso, né, como dito anteriormente. E aí quando você compara textos como esse aqui, por exemplo, o livro dos Mortos, né, bastante famoso, né, uma das literaturas mais famosas do Antigo Egito, com o Antigo Testamento, você percebe a similaridade dos conceitos, etc. Então ela vem destacando que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é evidente essa influência egípcia dentro da religiosidade judaica e dentro da religiosidade cristã. O próximo capítulo se chama Semelhanças Cerimoniais. Uma das coisas que você vai perceber quando você começar a estudar sobre a religiosidade egípcia, né, é que é muito comum que se diga, os praticantes atuais, por exemplo, né, herdaram essa prática, de que as imagens, né, elas devem ficar ocultas quando elas não estão sendo utilizadas, digamos assim, né, quando você não está praticando ali a devoção àquela divindade. Esse tipo de prática, e é o que a autora vem destacando aqui também, né, citando outros exemplos, é muito semelhante ao que tem na Igreja Católica lá com sacráriozinho, né? Um local onde você tem uma casinha ali, você bota o seu santinho ali, aquilo ali tem duas portinhas assim geralmente, né? E aí você abre, bota ali a vela, faz a oração, depois você fecha aquilo ali, né? Algumas pessoas deixam aberto permanentemente, mas esse tipo de coisa, né, essa casinha onde bota o santo católico ali, é a mesma coisa que os egípcios faziam. Eles também ocultavam a imagem dos seus deuses, né? Outra coisa que o padre faz hoje em dia, que os sacerdotes também faziam, era limpar diariamente o altar e o ostensório, né? Ou seja, havia um conceito de pureza, né, de limpeza a ser mantida diariamente, né? Então isso é uma prática também que os padres fazem hoje em dia, que os egípcios antigos também faziam. E aí ela fala assim na página 21. As estátuas egípcias de Ka eram trancadas no Serdab, uma câmara quase inteiramente escura, e só podiam ser vistas através de pequenos buracos feitos para esse propósito. Apenas os clérigos tinham o privilégio de olhar dentro das câmaras que abrigavam os objetos sagrados. Hoje a Arca da Aliança não costuma ser deslocada do altar da igreja, mas a Arca egípcia era bastante transportada. Tanto os sacerdotes quanto as estátuas navegavam em embarcações simbólicas, levando a comunhão a todos. Os festivais regionais de santos, como o de San Janeiro em Nova York, assemelham-se àquelas dos deuses antigos, como o festival de Opet, uma deusa com cabeça de hipopótamo que simbolizava a maternidade. O verdadeiro significado do louvor pela comunhão é a unificação de povos diversos em Deus através de um alimento simbólico ou sagrado. A comunhão não é uma ideia nova. Hatshepsut dizia sobre Amon: ele é meu pão e eu bebo de seu orvalho. Eu e ele somos um só corpo. Essa rainha, que governou por 18 anos por volta de 1458 antes da Era Comum, escreveu essas palavras muito mais de 1000 anos antes da época em que Jesus viveu. Ou seja, né, a
as imagens elas ficavam guardadas nesse sanctum, né? O sanctum sanctorum, como alguns podem chamar também. Era uma parte isolada onde as pessoas não tinham acesso, exatamente como a igreja tem hoje, né? Então você tinha a imagem reservada para o sacerdote, etc. E você tinha ali uma área, na igreja você tem a área comum ali das pessoas, etc., onde se realiza a missa. Mas dentro dos templos egípcios você tinha ainda uma área que era o Santo dos Santos, né? O separado dos separados, ou seja, aquele local onde ninguém tinha acesso. Porém, em determinados festivais, essa imagem era tirada, né? E ela então passava para ser vista pelo povo e etc. E durante esse momento as pessoas faziam ali seus pedidos, né? Faziam as suas orações, e também essa imagem muitas vezes tinha que receber o influxo do sol. E é exatamente a mesma coisa, ou seja, uma imagem passando num barquinho, porque né, o Egito eles navegavam muito, né? Usavam muito Nilo, né, para se locomover. Então você tinha ali a imagem sendo carregada na frente e as pessoas indo atrás. O que é isso? É a procissão que a gente tem hoje. Mesma coisa, né? A diferença é que a procissão que a Igreja Católica faz hoje é na rua. Mas o conceito é o mesmo. A imagem sendo levada, a imagem é tirada lá de dentro do templo e aí é levada pelo povo, e aí as pessoas ficam ali fazendo as orações, etc. Exatamente a mesma coisa. Isso é coincidência? Né? Não pode ser. Por quê? A religião egípcia é muito anterior à religião católica e cristã. Ela conclui então falando sobre as vestes do Papa, né, sobre a mitra, que é aquele chapéu, né, que o Papa usa, e etc., que é muito semelhante à coroa que o faraó usava, né, que é aquela coroa da união do Alto e do Baixo Egito. E sobre a questão da cor, né, o Papa veste branco, tal como o faraó também, porque representava a pureza. Então ela fala também, né, da questão do cajado enquanto símbolo, né, da condução do rebanho, né. Os faraós também tinham esse cajado, né, então você frequentemente vai ver em representações dos faraós eles carregando um cajado, que era então o mesmo conceito de condutor. Por quê? O faraó ele era o líder da nação, né, mas ele era também o líder espiritual, então havia esse duplo sentido, exatamente como o Papa, né? O Papa, ele é o líder espiritual dos católicos, mas ele é também o líder de uma nação, porque o Vaticano é um país. Chegamos então ao capítulo Trindade, onde ela vem destacando a existência das trindades, né, nas duas religiões. O cristianismo ele dá um grande destaque para esse conceito, né, que é justamente a principal lá, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas a gente conta também a trindade de Jesus, Maria e Deus, né? Ou Jesus, Maria e José, né? Que algumas pessoas até usam como expressão, né? Jesus, Maria e José, né? E etc. Então, isso também é o mesmo dentro do contexto egípcio, né? Você também sempre vai ter uma marcação em três, então você vai ter Ísis, Osíris e Horus, né? Você tem Nut, Geb e Shu, e uma série de outras trindades, né? Que são sempre também muito bem marcadas dentro do Egito, né? Aí ela diz, tanto no catolicismo romano contemporâneo quanto na religião do Antigo Egito, o Deus primário existe ao mesmo tempo como plural e singular. Então isso é importante manter em mente, que dentro do conceito egípcio existem vários deuses, porém esses vários deuses são manifestação do Deus único, tal como os cristãos falam, né? É Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas eles são um só. É a mesma coisa no Antigo Egito. A diferença é que são muitos mais deuses, mas todos esses deuses são manifestações de um único Deus. Cada um dos aspectos de ambas as religiões satisfaz a afirmação de que todos os deuses são três: o Pai, o legislador implacável e irascível, o Filho, o gentil e bondoso Cordeiro oferecido em sacrifício, e o Espírito Santo, o Paráclito espiritual. Quanto a Amon, Ra e Ptah, o culto é seu nome como Amon. De Ra é sua face e Ptah é seu corpo. Então, Amon é o poder oculto, né, a força vital. Ra é a forma, né, a face, e Ptah é o corpo, ou seja, mais uma trindade, né? Ra, Amen e Ptah.
Knum Atum, Atum Ra, Pitá, deuses pais, Osíris, Horus, deuses filhos, e Min, Amon, deuses do Espírito Santo. São o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verdadeiro nome de Atom é Ra-Horus, ou Ra-Hor-Kuit, rejubilando-se pelo horizonte naquele aspecto da luz que está no Atom. A propósito, segundo Yohanan, é desse Atom Amon que provém a palavra Amen, que usamos até hoje. Aí ela vem destacando o questionamento que alguns podem fazer, né? Ah, se Deus é vários, né? São três, mas na verdade ele é o mesmo. Por que que Deus então se rebaixaria a ser uma divindade menor, né? Como é o caso, por exemplo, de Jesus? Por que que Deus se tornaria o Filho, né? Qual é a lógica disso? Isso teria então fundamento dentro do conceito egípcio, que era o quê? Quando você tinha um determinado faraó, né, esse faraó geralmente ele era devoto de alguma divindade específica, correto? Essa divindade muitas vezes ela pertencia a cidade onde ele nasceu, ou era uma divindade menor dentro do contexto ali das diversas divindades que existiam. Quando esse faraó ele chegava a ser o líder do Egito, né, essa divindade era elevada junto com ele. Então ela se tornava uma divindade principal dentro do culto, né? Então era uma forma de essa força divina, ela se rebaixa, né? Porém ela se eleva junto com o ser humano. Então ela faz esse processo duplo, né? Ela se rebaixou, porém ela vai se elevar, mas nesse elevar-se, ela leva o ser humano junto com ela. Então a humanidade se eleva junto. É o mesmo conceito que a gente tem dentro de Jesus, né? Jesus é Deus encarnado, né? E quando ele morre, né, ele se sacrifica, o que ele faz? Ele eleva a humanidade, segundo o conceito cristão, a um novo patamar, né? A um outro patamar de espiritualidade. Por isso que ele é o caminho e etc. Ou seja, ele é o caminho para alcançar Deus, sendo ele próprio Deus, né? Porém, esse Deus manifesto, né? É o mesmo conceito do Egito, ou seja, o Deus, né? Ele se faz uma divindade menor, liga-se, ele acaba se ligando a um faraó, né? Presta-se o culto, ele começa uma nova forma de culto, e essa divindade e todo aquele contexto humano ali é elevado. Chegamos então ao capítulo Linguagem Sagrada. Aqui ela vem falando sobre a importância, né, que a linguagem, a escrita, né, tem dentro do contexto egípcio antigo, né, tanto que graças a todas essas inscrições que existem, né, nos templos e nas sepulturas e etc., que a gente consegue ter uma boa noção de como funcionava, né, a parte religiosa e a parte até social, embora a parte social também tenha a sua escrita, né, porque há registro disso também, né, mas grande parte dessa questão religiosa dá-se pela importância que se dava para a escrita, né, sendo o hieróglifo então, né, um termo grego, né, mas usado para definir justamente, é uma tradução, né, usada para definir a linguagem egípcia e hieroglífica, né, que é então linguagem sagrada, ou seja, os hieróglifos eram usados para fins sagrados, fins religiosos, ali, mágicos e tudo mais. Ela vem apontando que esse mesmo conceito aplica-se, né, foi absorvido pelos judeus, como a língua hebraica, né, ou seja, todos aqueles desenhos, né, aquelas formas são consideradas, aquelas letras, né, perdão, elas são consideradas sagradas pelos judeus também, né? E também uma outra semelhança é a questão da inexistência de vogais, né? Tanto no hebraico quanto no egípcio, você não tem a existência de vogais. Uma teoria sobre isso é de que, por ser uma linguagem sagrada, a inexistência de vogais serviria para então evitar a profanação de certos nomes. Então, como a pessoa só lendo ali não saberia exatamente como pronunciar, porque não saberia quais vogais colocar, né? Então isso seria reservado aos sacerdotes, aos iniciados e tudo mais. Então, para saber como falar o nome de Deus, né, era preciso estar inserido dentro da religião. Um outro conceito que ela vem levantando aqui é sobre justamente essa palavra, Deus, né, que é Neter, né? Então, Neter é traduzido muitas vezes como Deus,
e Netzeru, deuses, né? Então sempre que se tem esse U no final é a forma plural da linguagem egípcia. Então Netzeru são os deuses e Netzer é Deus em si, Deus enquanto fonte primordial, criador da existência e tudo mais. E uma coisa muito comumente usada dentro do contexto egípcio é o natrão. Para quem não sabe o que é natrão, é esse pó aqui branco, ok? Então isso aqui a gente usa para nos purificarmos e purificarmos tudo, né? Então grande parte das coisas é feita com essa substância aqui. Então isso aqui é posto na água, né? E é misturado na água. Então toma-se banho com isso, lava-se instrumentos sagrados com isso. A boca é lavada com natrão, é muito importante lavar a boca, né? Porque é a boca de onde sai o verbo. Então a boca ela tem que estar sempre muito limpa, e especialmente com natrão. E natrão, a palavra netzer, uma conjecturação, talvez signifique pureza. Então talvez essas palavras elas sejam tão semelhantes, natrão e netzer, em termos linguísticos e de origem ali, justamente porque em essência tanto Deus quanto a pureza, né, sejam semelhantes. E aí ela segue fazendo uma série de comparativos, né, entre os conceitos cristãos, etc., e os conceitos egípcios sobre divindade, né, então Osíris, Jesus e etc., Sete, né, enquanto é semelhante ao Satanás, o opositor e tudo mais, e toda uma série de comparativos nesse sentido. Ela vem destacando então similaridades linguísticas, né, entre a língua egípcia e conceitos e línguas europeias, como é o caso, por exemplo, da palavra Heka, né, que significa magia. Então a magia em si, né, a força mágica, né, o poder ali, né, de você influenciar energeticamente resultados, né, e a deusa conhecida como Hecate, né. Então até esse final, né, esse T, geralmente, muitas vezes na língua egípcia, é usado para indicar o feminino, né? Então, Hecate, né, pode ser uma Hecate, pode ser um indicativo aí né, dessa influência e tudo mais. Mas ela diz que todas essas conjecturações elas devem ser analisadas com muito cuidado, né, porque elas podem não ter uma relação de fato. Então é preciso analisar cada contexto para saber ali se de fato essas palavras e esses conceitos foram influenciados ou não. Chegamos ao capítulo Representação Simbólica, que é onde a gente volta, né, ao conceito lá dos comparativos, mais apropriadamente falando, né, entre a influência egípcia sobre o cristianismo então. Então ela vem falando sobre o conceito de Jesus, né, que Jesus é tido como aquele que dissemina as trevas, né? Tanto que em algumas passagens da Bíblia Jesus vai ser referido como sendo Lúcifer, né? Ou seja, o portador da luz, aquele que traz a luz, aquele que dissemina as trevas. E ela diz que esse conceito então é exatamente o mesmo, né? Relacionado àqueles encontrados dentro do contexto egípcio, que era uma religião solar, ou seja, você tinha o nascimento de Ra, né? Ou seja, o sol. E esse sol ele vinha para quê? Para disseminar as trevas, né? Então essa luz, né, de Ra, ou seja, do Deus e etc., ela vinha com essa função de disseminação, mas havia de se travar uma batalha, né? Era uma batalha travada, era uma peleja travada, né? Que Ra então engendrava contra a serpente, né? A Pep ou Apophis. Então diariamente existia esse conceito de que Ra, né, ou Deus, travava uma luta contra as trevas, representada então pela serpente. Algumas vezes também essa serpente ela vai ser referida como sendo Set, né? E alguns sincretistas vão considerar Set como sendo o próprio Satanás, ou seja, o opositor, né? Então a gente vê que a base conceitual é a mesma, né? Existe uma luta entre a luz e as trevas, né? Isso fica muito bem marcado dentro do contexto egípcio, e mais ainda, né, é elevado a um nível
ainda maior, né, dentro do contexto cristão, mas sempre essa questão da dualidade. A diferença é que dentro do contexto egípcio, essa dualidade ela é muito mais maleável. Então, Sete ele é o opositor, mas nem sempre ele é ruim. Às vezes ele vai ser usado como oposição daquilo que te faz mal. É como se usasse Sete contra o próprio Sete. Então, dentro da ritualística, dentro de certas Heka, né, dentro de certas magias, você vai se referir a Sete como aquele que vem para te livrar daquele problema. Quando a coisa ali é mais tensa e tudo, muitas vezes há essa evocação de Sete e tudo. E o próprio conceito de Deus, Ra e etc., também não é esse mar de flores, né? Quando você lê as histórias, né, os mitos, etc., você vê que os deuses eles têm em si comportamentos que não são absolutos, né? Ra não é absolutamente bom, absolutamente justo, etc. Os deuses eles interagem entre si muitas vezes querendo favorecer a si próprios, etc. Isso é uma diferença, né, em relação ao conceito cristão, que é muito mais binário, né? Uma coisa assim muito mais radical. Só existe Deus e o diabo, né? O que não é de Deus é do diabo e é o mal e etc. Tem que ser destruído. Não, a coisa no Egito é um pouco mais maleável, embora haja também o conceito de dualidade, de oposição, de luta e etc. Então, se a gente pode falar que no cristianismo a ideia de absoluto é lei, né? Deus é absolutamente bom, o diabo é absolutamente ruim, a gente pode dizer, acho que com toda certeza, que no Egito, na religião egípcia, isso não faz sentido. Existe oposição, mas a gente não fala de absoluto. Então, cada momento, cada contexto é visto como tendo talvez maior ou menor prevalecência de um ou outro lado, ou talvez o intermédio ali entre esses lados, né? Mas nunca esse conceito de que o Deus tal é absolutamente ruim e o Deus tal é absolutamente bom. Isso não faz sentido dentro da visão egípcia de mundo, eu acho, antiga, e nem para a maioria de nós praticantes modernos. Chegamos então ao capítulo chamado Animismo, que é onde ela vai destacar então aquilo que a gente falou lá no começo sobre essa coisa, né, que eu falei lá dos deuses com cabeças de animais e etc. Lembrando que dentro da religião egípcia, não é só, os deuses não só são representados com cabeças de animais, muitas vezes eles são representados como sendo o próprio animal, tá? Então, não tem regra para isso, né? Às vezes é só, por exemplo, Kefra, às vezes ele é representado como um homem com uma cara de besouro, mas às vezes ele é o próprio besouro. Anpu, Anubis, mesma coisa, né? Você vai ter, às vezes, Anubis com o corpo de homem e a cabeça de chacal, mas às vezes ele é representado como sendo um próprio chacal em si. E ela vai destacando que isso não acabou lá no Egito, né? Isso continuou sendo praticado por religiões outras, contextos outros do mundo religiosos, fazem esse tipo de coisa, essa correlação. A gente vê isso muito presente no próprio contexto do xamanismo, né? Aqui na América como um todo, né? Muitas vezes você tem essa relação muito próxima com os animais sendo utilizados para representar conceitos. Então isso é importante manter em mente. Por que o animal é usado? Ele é tido como o próprio Deus em si, a não ser que ele passe por uma série de processos religiosos, ali, mágicos, etc., na qual passa-se considerar que o Deus encarnou, né, elegeu aquele animal ali como um representante dele na Terra, né? Esses animais eles são apenas representações. Tanto que, na maioria das vezes, quando você tem, por exemplo, você tem lá o culto a Bast, né? Que é a deusa gato lá, né? Posteriormente passou a ser representada como um gato, embora haja representações de Bast também, como leoa e etc. Mas convencionou-se considerar que Bast seja uma gata, né? Muitas das vezes você oferendava o que para Bast? Gatos. Então você sacrificava gatos, você, que eu digo, o sacerdote, né? Você ia no templo,
fazia lá as suas promessas, os seus pedidos, etc. E muitas vezes quando você tinha a graça alcançada, exatamente como os católicos fazem, né? Ou seja, ele vai lá, reza para o santo, faz a promessa. Aí o santo realiza aquela coisa na vida dele. O que o católico faz? Ele vai lá e paga a promessa. Mesma coisa no Egito, né? Você ia lá para Bast, eu quero harmonia no meu lar, né? Meu lar tá tendo muito conflito, etc. Baste, se a senhora considere esta bênção, que não sei o que, eu lhe oferecerei um gato, né? E aí depois ia lá e pagava para o sacerdote, ele sacrificava o gato, fazia uma múmia, etc. Então assim, não havia uma adoração ao bicho em si, né? O animal, porque o animal ele era uma representação da divindade, ok? Era um símbolo, às vezes um símbolo vivo, né? Mas que servia então para representar aquela divindade. E por que isso tudo? Né? Porque não havia o conceito de oposição nesse sentido. Né? Porque tudo é natural, tudo pertence à natureza. Logo, os deuses, eles estão na natureza, eles são a natureza, assim como também nós estamos na natureza e somos a natureza. Né? Então não havia oposição nesse sentido. Então não havia problema nenhum em você relacionar uma divindade, né, a um animal. Por quê? Porque havia um conceito sobre aquele animal e aí você então relacionava aquele animal em função do conceito. Como é o caso, por exemplo, de Dehut, né, Thoth. Thoth é frequentemente representado como tendo uma cabeça de ibis. Por quê? Ao que tudo indica, porque a ibis ela fica ali mexendo ali na terra, né, na beira do Nilo ali, catando os bichos para comer, os caramujos e etc. Então formam-se, conforme ela vai fazendo esse processo, formam-se desenhos na terra que parecem escrita, né? Logo, né, associou-se a ibis escreve na terra. Logo, se eu sou um escriba e eu cultuo Dehut, que é o deus da escrita, Dehut tem ligação com a ibis. E além disso, a ibis, ela faz o quê? Ela come os caramujos que evita que as pessoas tenham doenças. Né? Porque o caramujo lá que transmite a barriga d'água e etc. Esses tipos de doenças. Então, ele também é associado ao quê? À medicina. Porque medicina, conhecimento, a ibis, ela come lá os caramujos, etc. Ou seja, nesse processo vai se percebendo as conexões que vão sendo feitas, que são sempre mútuas, né? Primeiro o conceito, depois um símbolo para o conceito, e o símbolo desse conceito gera outros insights sobre aquele conceito inicial, e nisso perpetua-se esse processo. E para quem acha absurdo, né, esse tipo de comparativo, né, o divino não pode ser associado a animais, etc. Isso é uma ofensa ao divino, etc. O povo cristão gosta muito de muitas vezes fazer esse tipo de discurso, né, mais uma vez hipocritamente, né, especialmente os católicos, caso façam isso. Né. Por quê? Jesus é tido como o Cordeiro de Deus. E por que Jesus é tido como o Cordeiro de Deus? Porque eles sacrificavam cordeiros. E Jesus foi o quê? Sacrificado. Logo, né, Jesus, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, é o sacrifício que vem para redimir a humanidade de seus pecados. É o Cordeiro que é sacrificado, nesse caso simbolicamente, enquanto Cordeiro, porque foi o ser humano, né, Jesus, segundo conta a tradição cristã, mas ele é associado ao Cordeiro, porque eles sacrificavam cordeiros dentro do judaísmo. Não é isso? Então, vê-se a correlação simbólica. Né? Então, Jesus é o Cordeiro sacrificado para redimir os pecados. É a mesma coisa que se faz, a correlação que se fazia dentro do Egito. Outro exemplo é a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo é frequentemente representado como sendo o quê? Uma pomba, né? Não é isso? Então, se o Espírito Santo é representado como sendo uma pomba, então a mesma coisa, porque a pomba descende, porque a pomba traz a mensagem, etc. Por causa também da questão do Antigo Testamento e tudo mais. Então, todas essas correlações simbólicas e relacionadas a animais são encontráveis dentro do cristianismo. E elas eram largamente praticadas dentro da religião egípcia. Né? Por quê? São símbolos, são representações. Né?
não se entendia e não se entende que o divino ele seja um bicho, né? Porque um animal é um animal, o divino é o divino. E aí ela segue então fazendo uma série de comparativos entre trechos da Bíblia, né, os livros egípcios, né, como o livro dos mortos, etc., e mostrando a similaridade, né, dos trechos, como por exemplo quando Osíris fala, né, que para comer pão e tomar vinho, né, em honra dele e tudo mais, e a mesma coisa fala Jesus, né? Lá no meio da ceia, comei pão e tomai vinho em memória de mim, etc. Mesma coisa que Osíris fala, né? Jesus fala. Qual é a diferença? O Osíris falou isso muito tempo antes, né, do que Jesus. Chegamos então ao capítulo Escolas de Mistérios, onde ela vem destacando que com o desenvolvimento da religião e do conhecimento científico, as escolas de mistério então foram criadas e elas não seriam um protótipo daquilo que nós chamaríamos hoje em dia de universidade. Então é até interessante esse ponto, né? Porque vocês vão ver muitos cristãos falando que, especialmente católicos, né, dizendo que as universidades foram criadas pela Igreja Católica, né? Quando na verdade o processo das universidades era basicamente o mesmo que já existia milhares de anos atrás. Que era o caso de você ter uma instituição onde você ali, muitas vezes era um religioso e você aprendia ciência, porque não havia dissociação entre o divino e o científico, embora o cristianismo tenha, né, passado maus bocados com isso, né? Inclusive queimando cientistas que eram também religiosos, né, como o caso do Giordano Bruno, né, porque não se entendiam ali sobre o que era ciência, sobre o que era religião e quem que deveria ser queimado na fogueira e quem não deveria. Então, são apenas um exemplo de uma dessas coisas histéricas que a humanidade passou em função do cristianismo, que ceifou a vida de milhares, milhões de pessoas. Então, no passado, você tinha muitas vezes essa característica também. O indivíduo, como eu disse anteriormente, né? O indivíduo ele entrava para ser sacerdote de um templo, etc., mas ele também aprendia ciência. É lógico que a gente está falando de um contexto de época, né? Então a ciência daquela época não é a ciência de hoje em dia, mas muita coisa que se fazia naquela época não se sabe como se faz até hoje, como é o caso dessas grandes construções, o corte de pedras com perfeição e etc., com instrumentos tão rudimentares, a locomoção e etc., dessas estátuas gigantescas, etc. Há muita conjecturação em cima de como essas coisas eram feitas, né? Até indicativos às vezes pinturas ou outra, escritos, etc. Mas tem também essa coisa aí meio misteriosa em muitas culturas, né? Não só do Egito, mas muitas culturas aí onde você não tem escrita, né? Não se sabe como eles construíram aqueles templos e tudo mais. E a gente está falando, né, de conhecimento científico, a não ser que você acredite que foram os aliens. E ela diz assim na página 54. Para Yosef ben Yohanan, Abraão nasceu em Ur, na Caldeia, por volta de 1675 antes da Era Comum. Abre aspas. Antes de 1000 a.C., não há nenhum registro histórico de origem europeia. O primeiro texto europeu foi de Homero e, segundo este autor, Zeus e Apolo vieram da Etiópia. Essa teoria corrobora a de George James, segundo o qual estudantes formados nas escolas egípcias saíram em viagens missionárias por outros países. A reputação deles se tornou amplamente conhecida e impressionou Heródoto quando este visitou o Egito por volta de 450 a.C. Na Odisseia, Homero se refere aos egípcios como descendentes de Peone. Peone era o médico dos deuses do Olimpo. O profeta Jeremias também se referiu ao Egito como terra de muitos remédios. Suas práticas eram, portanto, conduzidas pelos sacerdotes e foram descritas por Heron, um matemático grego do século II a.C. Os graduandos, ao que parece, faziam um doutorado com os sacerdotes, o qual incluía a cura tanto de doenças mentais quanto de doenças físicas. Havia no Egito uma abundância de feiticeiros e magos. Do médico egípcio esperava-se não apenas que curasse seus clientes, mas que impedisse a entrada de cobras nas casas das pessoas e espantasse todas as criaturas nocivas. Então o que ela vem destacando aqui é que quando se trata da utilização desse termo na escola de mistério, etc., o que se pretendia dizer não era que era mistério em função de ser algo
proibido, né, inacessível e etc. Era na verdade um mistério porque você tinha que aprender, né, os conceitos da religião para poder então entender a ciência. Então, como havia essa mescla, né, entre religião e ciência, então você muitas vezes aprendia os processos do conhecimento científico através dos mitos religiosos. Então, por exemplo, né, eu vou pegar esse gancho aqui para dar o exemplo de Nut e Geb, né? Você tem Nut, né? O que é Nut? Nut é aquela deusa que tem o corpo arqueado, negro e todo cheio de estrelas. A Nut é todo o céu estrelado, noturno, né? E quem é Geb? Geb é a Terra, é o planeta Terra em si, né? A Terra. Então Nut é o céu estrelado e Geb a Terra. Mas Nut e Geb brigavam muito, então foi preciso que Shu viesse para separar os dois. Quem é Shu? O ar. Então o que a gente entende disso? Ora, se Nut é o céu estrelado, né, noturno, e Geb é a terra, e eles brigavam muito, o que é isso? Né? É que não existia atmosfera. Como não existia atmosfera, o que acontece? Né? Os cometas e todos esses corpos vagantes que ficam aí pelo espaço, né? Ou seja, pelo corpo de Nu, eles colidiam com Geb, que é o que? A Terra. Então, quando Shu vem e separa Nut de Geb, cria-se a atmosfera, é a atmosfera. Você tem todos esses corpos, então, né, que antes colidiam diretamente com a Terra, né, se desfazendo no ar, ou seja, se desfazendo em Nu, em Shu. Ou seja, Nut e Geb já não brigam mais, porque Shu, que é a atmosfera, né, impede a briga. Né? Isso sou eu que estou colocando aqui, tá? Mas vê-se que tem uma lógica nisso. Né? Se você entende que Nut é o espaço, se você entende que Geb é a terra e Shu é a atmosfera, se você entende um pouco de astrofísica, etc., né? O mínimo do mínimo do mínimo, como é o meu caso, então a associação é lógica, né? Ah, tá, então era isso que eles estavam querendo dizer. Isso não desqualifica o conceito da divindade, tá? A divindade, ela continua sendo uma divindade, porém a divindade, ela tem tanto seu aspecto espiritual quanto seu aspecto material. E em termos materiais, muitos desses mitos, né, têm essa correlação direta com o físico, né? E aí, por isso, dessa forma, a ciência era ensinada. Chegamos então ao capítulo denominado Ma'at, né? Então, acho que muita gente familiarizada com o conceito de Ma'at, que além de uma divindade, é também um conceito a ser praticado. Então, né, como eu disse antes, há sempre essa dualidade, né? A coisa é espiritual, mas ela é também material. Então Ma'at é representada como sendo o símbolo da justiça, harmonia, né? Do equilíbrio do cosmos, diferentemente de Sfat, né? Que é o caos, ou seja, a desordem e tudo mais. Então muitas vezes o Egito era visto, né, como uma nação, né, regida por Ma'at, porque tudo funcionava muito bem ali, né? Tudo era tinha ali sua organização social. Então alguns autores vão dizer, inclusive, que os egípcios, embora eles abrissem as portas para que pessoas fossem lá aprender com eles, eles não eram muito dados a sair dali para ir aprender com os outros. Por quê? Porque a nação egípcia funcionava muito bem, era uma nação que dominava, né, grande parte do mundo antigo, no sentido de ser uma potência e referência, né, daquilo que deveria ser uma nação ideal, né? Então alguns autores vão apontar isso, né, que eles olhavam para si e falavam assim: a gente não precisa dos outros, talvez não com soberba, né, mas no sentido de que, tipo, olha, nossa sociedade já é muito bem organizada, então vocês podem vir e aprender com a gente, não tem problema. E isso seria então Ma'at, que seria então essa ordem universal, né? Isso aplicado desde da vida do próprio indivíduo até um conceito mais macro, que seria então o país, o mundo, o universo como um todo. Então você tinha o que, né? O indivíduo morria e nesse processo de morte ele então ia para o julgamento, que é chamado por alguns do julgamento de Osíris ali. E aí você tinha uma série de deuses nos quais você tinha que negar, né, que você cometeu determinados atos.
cerca de 40 e poucos deuses ali, e aí você tinha que dizer, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz não sei o que, blá blá blá. Você vê que o conceito é o mesmo do cristão, né? Que é você morre, tem o dia do julgamento, a diferença é que os cristãos esperam pelo dia do julgamento final, né, onde todos, né, seriam erguidos, etc. No Egito isso acontecia, até onde me consta, na próprio processo ali de morte, né? A pessoa morria e ia para o julgamento ali, se encaminhava para o julgamento. E aí o seu coração era retirado, que o coração era a parte mais importante para o Egito, não para o egípcio, não o cérebro era descartado, porque o coração era onde guardava, né, a personalidade do indivíduo e os pensamentos, as emoções, etc. Né? Isso provavelmente tem uma relação com que a gente sente o coração, né, acelerar, desacelerar e etc. em situações diversas, né? Então a gente sente o coração, mas a gente não sente o cérebro, né? Então talvez seja essa correspondência que eles faziam. E aí você ia para o julgamento, e no julgamento então seu coração era pesado. Era Maat quem estava ali, ou seja, a pena de Maat era posta no outro lado da balança, né? E aí se o seu coração fosse mais pesado que a pena de Maat, ou seja, se o seu coração fosse mais pesado que a justiça, que o equilíbrio, o seu coração era impuro. O seu coração tinha vilania associada a ele. Logo, né, você não passava pelo teste, você não passava pelo julgamento. E aí o seu coração era, então, lançado para Amet, que era um ser híbrido, né, com cabeça de jacaré e outras partes de outros animais, né, que consumia então esse teu coração. Então Maat, né, o que a autora vem destacando aqui é justamente isso, que Maat vem influenciar todo o conceito moderno, humano, né, de que a balança é o símbolo da justiça. E o próprio conceito, né, de que há de haver uma ordem nesse sentido, né, que há um julgamento, etc., isso seria então uma herança egípcia. Mas a ideia, né, religiosa que os cristãos praticam, né, ou creem, é uma herança, segundo a autora, egípcia. Ou seja, essa ideia do julgamento, né, você vai morrer e vai ser julgado. Então isso é de origem egípcia. E ela vem então corroborando esse ponto, né, dizendo que o fato de Maat ser representada como uma deusa pássaro também não é por acaso, né? Porque se Maat é justiça, a justiça ela garante a liberdade, né? Quem é justo, no sentido de quem é justo, quem pratica a justiça na sua vida e etc., é uma pessoa livre. É uma pessoa livre do peso na consciência, é uma pessoa livre das consequências de atos nefastos e etc. Então, assim como os pássaros, né? Os pássaros eles são livres, eles ficam voando por aí. Então a autora faz essa correlação. Em seguida, no capítulo chamado A Consciência e a Porta de São Pedro, né, ela vem falando então sobre os vários corpos existentes dentro do conceito egípcio, né? Então o Ba, o Ka, o Ar, né? São todas partes componentes da nossa Constituição, né? Então, mal comparando, seria algo como a gente fala de corpo, alma e espírito, né? Não é exatamente isso, mas é algo semelhante a isso. Ou seja, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Todas essas coisas fazem parte de você, são você, mas são coisas distintas, né? Você não é seu corpo, né? Você tem esse corpo, né? Enquanto a tua consciência desse momento está ligada a esse corpo, etc. Bom, mais ou menos isso, mas isso é assunto para um outro vídeo. E ela vem falando então também sobre o fato de no julgamento de Osíris você tem 42 deuses, né, que vão ali, você tem que fazer aquelas negações, né? Então eu não matei, eu não roubei comida da divindade, né, de oferenda, eu não fiz isso, não fiz aquilo. No Apocalipse você tem os 24 anciões, ou seja, o oposto de 42. Então no Egito você tem as 42 deuses, no Apocalipse você tem os 24 anciões. E também, né, relacionado a essa coisa do julgamento, ou seja, houve uma inversão ali do número, mas a ideia é mesmo, porque o Apocalipse é então o livro do fim dos tempos, né? Ou seja, onde há o julgamento. Chegamos ao capítulo chamado A Conexão entre Jesus e Osíris, que é quando ela vai falar então sobre essa estranha coincidência, né? Que Jesus é traído num banquete por Judas, né?
Aí ele em seguida é morto lá no momento da crucificação e etc. E ressuscita, né? E se torna então a luz da humanidade, o guia e etc. Osíris é muito parecido, né? Então você tem Osíris sendo traído por Sete. Sete então engana Osíris e aí mata ele. A diferença é que Sete despedaça Osíris em várias partes e espalha essas partes pelo mundo, né? E aí Ísis depois tem o trabalho de juntar ele todo, né, as partes, não consegue encontrar o pênis, e aí há um detalhe bem interessante sobre essa parte da história, né? O corpo inteiro é reconstituído, mas o pênis não é encontrado. Então fica aí a reflexão do porquê, né? E aí então ele ressuscita, se torna então aquele que vai pro Duat, né? Ele se torna o responsável pelos mortos. Então, você vê a similaridade da história, né? Tem uma série de outros elementos que são muito parecidos, né? Ísis, por exemplo, dá luz a Horus, né? Sem a intercessão de Osíris, né? Tal como Maria dá luz a Jesus sem a intercessão de José, né? Então, são uma série de semelhanças ali, né? Que não parecem ser muito coincidência, não. Parecem mais adaptações, né, de uma história adaptada para outro povo, com outras características e tudo. Mas ainda assim, essa parte da história de Jesus é muito parecida com o conceito e a história de Osíris, para ser mera coincidência. Falando isso aqui, é importante que a gente não confunda isso com aquele documentário que rodou aí alguns anos atrás, chamado Zeitgeist. Porque aquele documentário ali, ele tem uma série de erros e que forçam, né, determinadas coincidências que não existem. Assim, então, existe aquilo que é fato, né? Então nesse comparativo tem coisas que de fato são muito semelhantes dentro da história de Jesus e da história de Osíris, mas o Zeitgeist ele dá uma forçada nisso e tem umas coisas ali que não são verdade, né? Mas esse tipo de coincidência, né, ela também se explica pelo conceito do mito solar, né? Então também é um assunto por outro vídeo, mas existe esse conceito do Deus que morre, ressuscita e etc. Então a gente vai encontrar isso dentro do Egito, a gente vai encontrar isso no cristianismo com Jesus, a gente vai encontrar isso no Matrix, né, no filme Matrix, a gente vai encontrar isso no Senhor dos Anéis, no filme, né, com Gandalf, que antes era o cinzento e depois ele vira o branco, depois que ele luta com o demônio, que é o Balrog, etc. Então, também não pode confundir o livro com o filme, porque no livro os motivos são diferentes. Mas tem essas semelhanças, né? E isso tudo está relacionado ao conceito do Deus solar. Bom, em seguida ela vem falando sobre Akhenaton, e a partir desse ponto aqui eu vou pular esses capítulos porque o vídeo já está bastante extenso, né? E, bom, e não tem por que entrar em tantos pormenores assim, todos os detalhes do livro, mas eu vou citar aqui, né, por alto, assim, o que ela vem falando em seguida, que é sobre Akhenaton e todo aquele contexto ali de Amar, né, e tudo, né. Akhenaton, então, começou a instituir a ideia, né, para quem não sabe quem é Akhenaton. Foi um indivíduo, então, que começou a plantar a ideia de que Deus, na verdade, era único e só se manifestava por uma forma. Basicamente isso, ok? Que há muita discussão em cima disso, mas o conceito é basicamente esse, tá? Que ele chegou e falou assim, olha, acabou essa história aí de um monte de representações de Deus, né? Um monte de culto, um monte de templo, agora é só Atom, né? Então é só o disco solar e todo mundo vai ter que agir dessa forma. E houve atrito, obviamente, né? Houve guerra com os sacerdotes de outros deuses, né? Especialmente os sacerdotes de Amon, que se opuseram a isso, então houve perseguição religiosa. Aí alguns vão apontar isso como sendo ali, né, o germe, né, o primeiro indício da ideia de um monoteísmo mais à la judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Essa coisa assim exclusivista, né? Deus só existe um conceito para Deus, só existe uma maneira de você enxergar Deus e essa forma como está escrito aqui. Se não for desse jeito, está errado. Alguns vão apontar então Akhenaton como sendo um semelhante, né,
a esse tipo de conceito. E o fim dele não foi nada não foi nada positivo não, e depois tudo foi restituído e o culto aos deuses, né, voltou a ser como era antes. Então ele vai falar sobre Amenhotep, Sankara, Nefertiti, Zenanza, né, as mulheres como faraós, falando sobre o Gênesis, né, lá do Antigo Testamento, o grande dilúvio, né, que é esse dilúvio contado, né, pelo mundo inteiro. Então não pense, caso você só tenha ouvido essa história, né, no Gênesis, que essa é uma história só contada no Gênesis. Essa coisa do dilúvio é contada por tradições e culturas do mundo inteiro que dizem que de fato teve um dia, uma época, né, que o mundo se alagou, né? Então isso é uma história contada aí, mas aí também é assunto para um outro vídeo. E aí vem falando sobre sacramentos também, né, como coisas como rituais padrão, né, como batismos, etc. Algumas similaridades, por exemplo, em relação a trambicagens, porque os sacerdotes também não eram santos, né, egípcios. Então ela vem citando aqui que muitas vezes eles forjavam milagres, né? Então sabe essa coisa que a gente vê aí do santo que chora, aí tá lá a imagem, aí do nada começa a sair lágrima, às vezes sai lágrima de sangue da imagem, etc. Então ela aponta que às vezes, né, não dá pra gente generalizar, mas às vezes alguns sacerdotes faziam esse tipo de coisa, fakeavam ali milagres relacionados às imagens e coisas do tipo, né? E falando sobre anjos, né, sobre o fenômeno dos anjos não ser uma exclusividade cristã, mas ser uma coisa encontrada, né, essa ideia de seres mensageiros, né, que são intermediários entre o divino e a humanidade, ser encontrada também na África como um todo. E no capítulo Conclusão, ela fala o seguinte: é impossível falar de Platão, de Aristóteles e das escolas de pensamento associadas aos pensadores clássicos sem falar também da teofilosofia do Egito Antigo. O hábito de desconsiderar o Egito resultou em grandes equívocos teológicos. Dentro dos limites deste livro, identificamos que as rotas do conhecimento da humanidade partiram da África, e esse continente deve então ser celebrado e reconhecido como lugar de onde a religião se disseminou. É absolutamente lamentável que, a partir de um único modo de vida original, tenhamos produzido tantas seitas que estão constantemente em guerra umas com as outras, sejam estas o Islã e o Judaísmo, ou seitas dentro do próprio cristianismo, como os cristãos renascidos, o protestantismo, o catolicismo, o episcopalismo, o metodismo e assim por diante. O caráter injusto da crença de que nosso próprio sistema é superior a todos os outros no que diz respeito ao seu valor moral e hermenêutico é uma simples questão de lógica. Os fãs de Akenaton, que o aclamam como precursor do monoteísmo, o que pode ou não ser verdade, ignoram o outro lado da moeda. Nem mesmo Akenaton compreendia o grande perigo do monoteísmo: semear a discórdia. Se há apenas um Deus, então aqueles que não aceitam estão errados. O monoteísmo ergue um muro entre nós e eles, divide os povos e as nações entre fiéis e infiéis. Esse perigo inerente deve ser evitado a todo custo, visto sermos todos membros da mesma árvore genealógica espiritual e compartilharmos de suas tradições. Então, né, eu acho que isso aqui fala muito sobre toda essa hipocrisia, toda essa problemática gerada por essa... O cristianismo ele não é a única religião problemática, obviamente, mas ele é a maior religião do mundo, né, em termos de influência global, tá? Então, a gente não pode negar que o cristianismo ele foi precursor de muitas coisas ruins, né, que foram feitas em nome da religião. O ser humano ele sempre fez coisa ruim, né, mas muitas vezes não era em nome da religião. O ser humano fazia maldade muitas vezes porque ele queria fazer, né. O cristianismo ele surgiu como uma religião que dava essa autorização, entre aspas, né,
para muitas das atrocidades que foram feitas historicamente, incluindo aí a Inquisição, incluindo aí as cruzadas e até crimes né, pessoa a pessoa, como o caso de discriminação contra as mulheres, contra pessoas de cores, né, diferentes, como é o caso de pretos e vermelhos, indígenas, né. Atualmente o alvo são os homossexuais. Então, todas essas coisas justificadas pela Bíblia. Por quê? É um livro cheio de contradições, um livro cheio de, né, partes dúbias, né, de entendimento e etc. Então, eu acho que esse destaque que ela faz, né, é muito importante para a gente refletir sobre o que essa ideia, né, de um Deus único nos acarreta de bom. Num mundo tão plural e tão diverso, né, o que agrega de positivo a ideia de um Deus único? A gente sabe que historicamente essa ideia só gerou separação, só gerou guerra, só gerou distanciamento entre as pessoas, né? Porque é como ela fala, se você não enxerga Deus da forma como eu enxergo, logo você é meu inimigo, né? E num sistema de crenças binário, né, dualista, tudo aquilo que não é do meu lado, ou seja, tudo aquilo que não é bom, é mal, né? Então a base do pensamento, né, ela se expande até o ponto de gerar todos esses conflitos, de gerar todas essas contendas entre as pessoas, né? Quando a gente não percebe isso em termos pagãos, né? Onde o fato do outro cultuar um Deus diferente não torna, em 99% dos casos, né, o outro um inimigo, torna apenas diferente. Para quem duvida disso, é só observar na prática. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem o candomblé, né, que é uma religião politeísta, né, tem vários orixás ali. O fato da pessoa ser de um orixá e a outra ser de outra não faz com que essas pessoas briguem entre si porque são de orixás diferentes. Agora, o judeu briga com o cristão porque eles têm conceitos diferentes sobre esse tal desse Deus único. O muçulmano briga com o cristão, briga com o judeu briga com o muçulmano, ou seja, e todos eles brigam com o resto do mundo. Por quê? Porque eles querem que as pessoas aceitem que Deus é único, tem uma única forma, um único entendimento, e se não for assim, está errado. E se está errado, tem que ser combatido, né? Então esse livro é um daqueles livros que nos fazem refletir sobre não só a influência que o Egito traz para essas religiões, né, mas também de que formas essa influência, né, foi distorcida, né, e agregada por essas religiões, em muitos casos com consequências negativas para o mundo. A minha conclusão pessoal é de que o livro ele é bastante interessante, né, porque ele traz todos esses elementos, né, que são elementos para a gente refletir sobre os hábitos dos cristãos, né, porque o foco aqui é o cristianismo, né, e o argumento da autora é exatamente esse, de que o cristianismo é uma religião de origem egípcia e, portanto, uma espécie de seita. A religião egípcia enquanto né, fonte, e esse segmento, né, que se juntou a outros conceitos e se formou a partir dali. Então, e que hoje é entendido como uma religião, né? Então, mas o argumento da autora principal é esse, mas não se limita a uma coisa engessada, no sentido de que a forma como ela apresenta tudo aqui é muito lançada, assim. Então ela vai lançando uma série de argumentos que tem lógica, que tem base de pesquisa, né, mas que dão margem para pesquisas mais aprofundadas, né. Então a sensação de que você vai ter provavelmente é de que, ok, isso aqui é interessante, provavelmente a origem é de fato egípcia, mas eu tenho que pesquisar mais sobre isso para entender mais aprofundadamente essas correlações. No mais, é um ótimo livro. Eu acho que todo mundo que se interessa pelo assunto religião, Egito e cristianismo deve fazer essa leitura. Muito obrigado pela sua atenção daqui e até a próxima.